Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. Hoje a gente vai falar sobre o 8º episódio da 2ª temporada de Star Trek Picard, que chama Mercy. E esse episódio, ele é a prova de que eles não têm história para uma temporada inteira, né? Esse episódio é mais um episódio filler, mais um episódio que se arrasta para contar algo que um bom roteiro que tivesse preocupado com preencher, com contar muitas histórias, contar uma história mais complexa, contaria em 2 minutos de tela. Esse episódio se arrasta por 40 minutos para fazer basicamente nada. Ainda assim, esse episódio tem algumas coisas que eu achei interessantes, que eu achei curiosas. Então vamos falar sobre isso. Aquele agente do FBI que capturou ali o Picard e a Guinan no final do último episódio, basicamente é o Fox Mulder na versão Jornada nas Estrelas, né? É um cara que acredita em alienígenas e trabalha no FBI. E o interrogatório ali, ou a entrevista, porque ele não gosta da palavra interrogatório, se estende pelo episódio inteiro, basicamente. E é uma sucessão ali de cenas arrastadas, onde o diálogo não leva a lugar nenhum e basicamente não significam muita coisa. Só para no final do episódio, a Guinan falando lá com o Q, que a gente já vai falar sobre a cena do Q, descobre que o grande problema e consequentemente a solução para o problema do episódio é que as pessoas, os humanos, né, estão presos no passado, né? Eles estão sempre trancados ali, não conseguem andar, não conseguem evoluir, porque eles ficam presos no passado. Eu acho, mais uma vez, o eterno problema descarado ali dessa produção nova de Star Trek de pisar em cima de tudo que foi feito antes, né? Então, basicamente o que eles querem dizer com essa colocação de os humanos estão presos no passado, né? Olha, vocês que não estão gostando da série, que não estão gostando daquilo que nós estamos escrevendo, o problema são vocês, porque vocês estão presos no passado. Agora que a gente elimina esse problema, nós podemos andar pro futuro, né? Então eu acho uma visão muito ruim, muito preguiçosa também, né? Escrevam roteiros melhores, as pessoas param de reclamar. Eu acho que é simples assim, né? Escrevam roteiros melhores. E esse roteiro desse episódio prova que eles não têm história, eles têm... se você pegar o que a gente tem até agora, talvez eles tivessem história para um episódio bem escrito, bem conciso. Eles tinham história para um episódio de 40, 45 minutos, um episódio normal, né, das séries antigas, quando, vamos lembrar, eles escreviam 23, 24 episódios por temporada, né? Então, vamos colocar isso na balança aí, né? Mas enfim, a cena do Q, né? A Guinan, em um momento do episódio, consegue se encontrar ali com o Q, né? E a gente descobre que o Q está morrendo, né? Então vamos falar sobre isso, que eu acho que talvez seja o ponto alto aí do episódio, né? A coisa mais interessante que esse episódio coloca, né? Porque o Q é um ser imortal, né? Então, o imortal, né, sempre é representado na literatura, nas séries, como assim, um cara que está entediado, né? Porque quando você é imortal, você não tem a finitude da sua existência. O que você vai fazer com isso? Você faz todas as coisas que estão à sua disposição, mesmo, eu tenho que esperar 1000 anos para isso acontecer. Tudo bem, você espera 1000 anos, aí você consegue aquilo que você queria, e depois, né? E eu arranjo outra coisa e outra coisa. Só que com o tempo infinito, o tédio é infinito também, né? Chega um momento que você já fez tudo que você poderia fazer. Se você for um ser onipotente, né, você não tem limites, né? Então você não tem limite do espaço, não tem limite do tempo, você não tem limite de nada. Você consegue qualquer coisa. Então você cai no tédio, né? E por isso que o Q sempre foi um personagem interessante pra mim lá na nova geração, porque ele era um cara que era esse brincalhão, esse cara que tirava sarro das coisas, né? Esse cara que estava tão entediado que o que eu vou fazer? Eu vou atazanar esse cara aí, né? E aí ele ia lá e atazanava o Picard, né? E aí botava o chapéu de mexicano e tirava sarro do Picard, né? Então era basicamente isso, né? Era um cara entediado, um cara que tava de saco cheio no final das contas, né? Então, qual é a posição desse ser imortal quando ele se descobre
mortal, quando ele descobre a finitude da sua existência. Esse eu acho que é um tema super interessante, né? Porque obviamente o cara tá abalado, obviamente o cara tá ali com a sua base, com as suas estruturas fragilizadas, né? Ele descobriu que ele não vai durar para sempre. E o episódio coloca uma frase, né, que fala bem sobre o tema. O problema não é a armadilha, o problema é como você escapa da armadilha, né? Qual que é a saída dessa armadilha? Então, o que basicamente está lidando com essa dúvida. A armadilha é a mortalidade dele. Como que ele vai escapar dessa imortalidade, dessa mortalidade, né? E ele ainda faz uma comparação com estrelas, né? A estrela, quando vai morrer, ela brilha muito forte e depois some, né? Então ele está se comparando ali a essa estrela que vai terminar, né? Vai chegar ao fim. Então ele quer brilhar uma última vez, ele quer brilhar mais forte do que sempre, né? Do que ele sempre brilhou durante a eternidade que ele teve antes, né, na vida dele. Isso eu acho um tema super legal. Eu só acho pena que apesar do tema ser legal, eu não sei se esses roteiristas têm quilate o suficiente para escrever esse tipo de coisa, escrever esse tipo de tema, que seria super interessante de ver na mão de roteiristas mais experientes, talvez, né? Mais capazes de lidar com esses temas, né? E menos preocupados em ficar apontando, né, dedo para esse ou aquele fã da série, né? Mas enfim, esse eu acho o ponto forte do episódio. Vamos lá, vamos continuar falando. A Seth e a Raph tem uma discussão ali entre elas, e eu acho que a Seth coloca um ponto interessante quando ela aponta o dedo ali pra Raph e fala pra ela, ó, você é manipuladora, você, né, baixa a bola aí, você tá excedendo aí o seu espaço, né? E a Raph acaba admitindo ali que ela realmente é uma pessoa manipuladora, né? Então eu acho interessante quando alguém chega e coloca o dedo na cara da outra pessoa assim, fala, ó, você está sendo uma péssima pessoa, né? Para com isso, as suas atitudes estão erradas, as suas atitudes não são boas, né? E então se acerta aí, né? Acerta o seu compasso aí com o que é certo, né? Com o que você deveria estar fazendo. E eu acho interessante que o episódio não coloca a Raph pelo menos num pedestal e que consiga falar, não, mas eu faço porque as minhas atitudes são justificáveis. Ela não tenta se esconder atrás ali de um escudo, né? Não, ela assume realmente o problema, assume a culpa, né? E fala, ó, realmente eu sou uma pessoa manipuladora, né? Vamos ver se isso eles vão realmente desenvolver na personagem, né? Se eles vão fazer com que ela, depois do chacoalhão, mude, né? Ou pelo menos tente mudar, né? O personagem ele não necessariamente tem que mudar, mas o conflito da tentativa da mudança é sempre interessante. Vamos ver se isso eles desenvolvem mais pra frente. Jurati mata mais um, né? Então matou um na primeira temporada, matou um agora nessa temporada. Vamos ver qual que vai ser a justificativa para ela matar pessoas nessa temporada, né? Como que eles vão justificar ali a bondade dela, né? O episódio, né, chama Mercy, né? Então piedade, justamente porque eles encontram ali no momento que a Jurati / Rainha Borg tá enforcando ali a Raph, né? Ela solta, né? Então eles falam, não, piedade não é uma característica Borg, né? Então existe ainda uma Jurati ali dentro e tal. Isso vai chegar a culminar ali no finalzinho do episódio, quando depois que ela fala com o Sung, né, o Dr. Sung, ele consegue, o Dr. Sung tem contatos, né, ele consegue ali alguns ex-militares tal, para a Rainha Borg assimilar e criar um pequeno exército para ela justamente invadir ali a La Serena, né, a nave do Rios, né, que ela vai tomar porque ela precisa do teletransporte ali, do sistema de teletransporte da nave. Falando no Rios, a história do Rios poderia ser muito melhor desenvolvida se eles dessem tempo, né? Se eles não gastassem tanto tempo com besteiras aí pela série, enrolando o andar ali da série, porque o Rios tem alguns caminhos aí que essa série pode seguir, né? Primeiro ele vai ter
Cidade à Beira da Eternidade dele, onde ele tem que abandonar esse grande amor da vida dele, né, o que seria um ponto interessante. Outro é ele leva a doutora e o filho para o futuro, né, e fazendo aí mais uma ligação aí com o quarto filme. Ou existe ainda uma outra possibilidade, né, que seria meio que um paradoxo do avô ao contrário, né, onde o Rios acaba se tornando ali o próprio avô, né, o próprio antepassado, né. Então, qual desses caminhos será que o roteiro vai seguir? Ou eles vão fazer alguma outra coisa completamente diferente? Vamos ver como é que vai ser desenvolvido, né, porque notoriamente os dois personagens estão super atraídos ali um pelo outro, eles estão super próximos um do outro e querendo se aproximar, né? E Rios, que é um cara que já não respeitou muito as regras de não interferência com o passado, né? Para não alterar o futuro desnecessariamente, né? Vamos ver como é que eles vão desenvolver esses conflitos aí mais pra frente. E Jurati parece que gosta de baterias de carro agora e de celular. Enfim, vamos ver como é que essas coisas vão se desenvolver. Então, obrigado por me aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro.